por que algumas pessoas aprendem a programar e outras não aprendem. E antes da gente começar a conversar sobre isso agora, eu quero já adiantar que essa questão de quem aprende a programar, quem não aprende a programar, não é uma coisa que tem nada a ver com intelectual, se você tem jeito para aquilo. Tem gente que fala, né? Eu não tenho jeito. Certas pessoas têm jeito para programação, outras não têm jeito para programação. Programação é para mim, programação não é para mim, esse tipo de coisa. Então, antes da gente começar a falar sobre isso, eu já quero lhe adiantar que isso não tem nada a ver com intelectual, com capacidade mental, física, natural do universo. Então, esquece isso logo no começo desse vídeo, tá bom? O que a gente vai conversar aqui não tem nada a ver com programação ter jeito para você ou não ter jeito para você, tá bom? Então, antes da gente começar, eu quero te contar uma pequena história, tá? Tinha um cara que, quando ele começou, né, a aprender a programar, ele baixou alguns PDFs, algum material, artigos, algumas aulas em vídeo e tal, e ele pegou todo o material que ele baixou e ele começou a estudar e passou aí 2 semanas estudando. Então, ele aprendeu um bocado, principalmente porque ele não sabia nada, né? Então, ele aprendeu bastante nessas 2 semanas estudando, só que aí, depois de 2 semanas, né? Ele viu que ele não virou profissional. Ele viu que ele não aprendeu tudo que existia no universo da programação, então ele disse para ele mesmo que programação não é para mim, esse negócio de programação não é para mim, 2 semanas estudando, ainda não estou profissional, como é que pode um negócio desse? E aí, desistiu de aprender a programar, tá? E aí passou-se um mês, ele resolveu dar uma outra chance, né? Resolveu tentar novamente. E aí ele baixou mais uns materiais, juntou com o que ele já tinha, pegou e começou a estudar novamente, estudou 1 semana. E aí aprendeu também um bocado nessa 1 semana que ele estudou, porque quando ele estudava, praticava, ele se imergia naquele assunto, né? E aí, nessa 1 semana, ele conseguiu aprender um bocado de coisa, bem legal, só que viu que também ainda não tinha virado um profissional. Ele não conseguia desenvolver qualquer tipo de sistema que aparecia na mente dele. Então, ele novamente tendeu, né, a desistir. E aí, ele achou uma comunidade de programadores, um grupo, na época Orkut, né? Então, achou uma comunidade de programadores e aí, conversando com um dos membros dessa comunidade, ele perguntou: há quanto tempo você estuda programação? E aí o cara respondeu para ele: eu estudo há 1 ano. Então, aí a ficha caiu, né? Então, vamos analisar o que aconteceu com esse cara. Ele estudou 2 semanas, aprendeu bastante e aí desistiu. Depois, um tempinho depois, ele estudou mais 1 semana, aprendeu um bocado e aí desistiu de novo. Agora, responde pra mim, esse cara estava aprendendo a programar? É óbvio que estava. Cada vez que ele estudava, independente de ser por 1 semana, 2 semanas ou etc., cada vez que ele parava para estudar, ele aprendia mais. Só que aí ele desistia. Sabe o que faltava nele? 2 itens muito importantes. E é esses itens que eu quero que você saia desse vídeo sabendo, tá? Ele estava aprendendo a programar, só que faltavam 2 coisas para ele. A primeira era disciplina. E a segunda, paciência. E sabe de quem é essa história que eu contei para você? Foi a minha história. Foi eu mesmo. Isso que aconteceu comigo mesmo. Então, o que faltava em mim no começo era paciência e disciplina. 2 coisas essenciais para quem está aprendendo não só programação, mas qualquer coisa que você esteja aprendendo. Inglês. Está aprendendo inglês. Você precisa de disciplina para estudar, para praticar, para escutar coisas, enfim, etc. E você precisa de paciência, porque não é da noite para o dia que você vai virar fluente em inglês. É a mesma coisa programação. Disciplina e paciência são 2 coisas essenciais que, se você juntar elas, tiver disciplina para continuar estudando, independente do que você acha que está progredindo, mas vai estudando. E lembrando, um detalhe importante: se hoje você aprendeu uma coisa nova, você está melhor do que você estava ontem, então você está progredindo, então você está aprendendo. Entende? Progressão, ela é muito melhor do que perfeição, porque a cada dia eu estou ficando melhor. E também paciência, obviamente, para saber que tudo que vale a pena você aprender, tudo que vale a pena você insistir, vai demandar
um pouco de tempo para você conseguir chegar lá. Quer esse tempo seja um mês, quer esse tempo seja 3 meses, quer esse tempo seja 6 meses, 1 ano, 1000 anos. Cada coisa que vale a pena ser feita nesse mundo, ela precisa de disciplina para você continuar fazendo, principalmente no começo, e paciência para você ver o seu progresso e não ficar almejando quando você vai aprender tudo que existir na face da Terra sobre programação. Entende? Cada dia você vai aprendendo uma coisa nova. Eu estou há 10 anos programando e todos os dias eu estou estudando e aprendendo coisas novas. Principalmente no nosso mercado, que muita coisa muda de tempo em tempo. Entende? Então, saia desse vídeo sabendo de 2 coisas importantíssimas: disciplina e paciência. São coisas simples, coisas que todo mundo sabe, você mesmo já sabe, mas muitas vezes a pessoa esquece e fica concentrada naquele estou estudando há 2 semanas e aprendi, mas não estou profissional ainda. Entende? Então, saia desse vídeo com esse pensamento na sua cabeça: disciplina, paciência. Beleza? Então, até o próximo vídeo e até mais!